E aí, essa galera, um abraço para todo mundo que está sintonizando, dando play, está se ligando no podcast Minutos Finais, que a gente começa hoje mais uma edição do nosso fórum de discussão do futebol paraibano, uma nova plataforma, uma nova opção para que o torcedor desportista do estado possa acompanhar as novidades do nosso futebol. Nessa edição, a gente vai analisar, vai debater, vai discutir os elencos dos times sertanejos para o Campeonato Paraibano de 2020. Eu me refiro ao Atlético de Cajazeiras, ao Souza Esporte Clube e ao Nacional Atlético Clube de Patos, que, assim como ano passado, podemos dizer, despontam com uma força cada vez maior para iniciar a temporada e, quem sabe, brigar por degraus mais altos no campeonato estadual do ano que vem. Eu estou, mais uma vez, com meu amigo Elison Silva. Saudações, pessoal. Edgley Lemos. E aí, essa turma? E Pedro Alves, o nosso mister. Um abraço aos amigos e aos ouvintes aí que vão acompanhar mais um episódio do podcast Minutos Finais. Bacana. Esse é o podcast Minutos Finais. O podcast Minutos Finais é a nova casa de discussão do futebol paraibano. Você pode ouvir onde e quando quiser. Basta ir no Spotify, Deezer, YouTube ou no site minutosfinais.com.br para ficar muito bem informado com as melhores opiniões sobre o futebol paraibano. De volta com o podcast Minutos Finais. Como na abertura já destacamos, hoje a gente vai tratar especificamente do futebol sertanejo. O povo do sertão paraibano é apaixonado por futebol, de Cajazeiras a Patos, e nada mais justo do que uma edição especial, focada, dedicada ao Trovão Azul, ao Dinossauro e também ao Canário do Sertão, que inclusive está até propondo à torcida, fazendo enquete para a escolha do nome do novo mascote do Canário do Sertão. Imagino que vai ser uma réplica do Canarinho Pistola, né, da CBF. Botaram o novo Canarinho Pistola sertanejo aí, né? Exatamente. São 3 opções, viu? Que o Nacional de Patos, a diretoria do Nacional, tá colocando à disposição da torcida para votação. Canareco, quais são, Felipe? Canareco, Nanau e Zezito. Eu confesso a vocês que se eu tivesse nesse colégio eleitoral aí, o meu sufrágio seria nulo, viu? 3 nomes. Rapaz, uma coisa que eu tenho é pena do cara que vai vestir essa fantasia no Calo de Patos durante o Paraibano, viu? Rapaz, se aqui em João Pessoa tá difícil, meu amigo. Imagina uma lá. lua daquela, 40 graus, um sol para cada um, né? Não é moleza não. Mas bem, vamos falar de jangada, que é pau, que é a boia, como diria o grande e saudoso Humberto de Campos, para mim um dos maiores cronistas que a Paraíba, o rádio, a imprensa, a crônica esportiva nordestina já teve. Vamos falar de jangada, que é pau, que é a boia. Vamos começar analisando o elenco do Atlético de Cajazeiras, que mais uma vez vai ser comandado pelo Ederson Araújo, treinador paulista. Inclusive, o Trovão Azul iniciou sua pré-temporada já há algumas semanas no interior de São Paulo e, é claro, vai dar sequência agora lá em Cajazeiras, nessa preparação para o Campeonato Paraibano de 2020 e para a Série D do Campeonato Brasileiro também, porque o Atlético volta a disputar essa competição, já que foi terceiro colocado do Campeonato Paraibano desse ano de 2019. Na sexta-feira à noite, em um evento no Estádio Municipal da cidade de Cajazeiras, o Atlético acabou fazendo a solenidade, promovendo a solenidade de apresentação do seu elenco e apresentou os goleiros Rafael Mariano, Ariel Luciano e Henrique Silva, esse último é da base, os zagueiros Fernando Teixeira, Egon, Wesley Rodrigues e Jean, que também é da base, Jean Araújo, a quarta opção para a zaga do Atlético.
4 alternativas para a lateral direita, quais sejam Filipinho, Pepinho, Pedrinho e Felipe. Isso mesmo. Parece aquele desenho animado, né? O Guinho, Luizinho. Mas os laterais para o setor direito do Atlético de Cajazeiras, eu vou repetir. Filipinho, Pepinho, Pedrinho e Felipe. Na esquerda tem o interminável Jaquinha e o Davi Gabriel. Jaquinha jogou um pedaço da Série D pelo Campinense desse ano. O Davi fez parte do elenco do 13, salvo engano, na Série C do Brasileirão. Os volantes do Atlético, Leandro Ferreira, e aí eu já adianto a opinião de que é o principal jogador desse time, e fiquei surpreso com o seu retorno ao futebol paraibano. É o Ferreira, né? Que teve no Campinense e tal, mais conhecido como Ferreira, né? Capitão do Atlético no Paraibano, chegou a ser capitão do Campinense em alguns jogos, vamos colocar assim, da Série D, né? Semestre, e foi capitão do Sampaio na Série C do Brasileiro, em alguns jogos também, numa campanha muito boa da Bolívia Querida, subindo para a Série B do Campeonato Nacional. Por isso, minha surpresa do Ferreira, jogadorzão. O Leandro Ferreira está retornando ao Atlético. Então tem Ferreira para a cabeça da área, tem também Edgar, Kaique Evaristo, Cássio Santiago e Ferrugem, esse último atleta da base. Os meias, Marcinho. É juvenil esse Marcinho, 20 anos, está começando agora, não? Menino novo. Marcinho, Gabriel Mendes, Igor Custódio e Renan Henrique. Gabriel Mendes e Marcinho são, podemos dizer, remanescentes do Paraibano de 2019, né? Marcinho, Felipe, que é quase tão... ele é novinho, né? Igual aquele outro menino que vai jogar na Pere Lima, Marcelinho, né? Isso. Parece que são da mesma idade, nasceram em 91. Os atacantes do Atlético de Cajazeiras para 2020. Éder Paulista, Rodolfo Freitas, Paulo César, o nigeriano Ierien, Douglas, e aí 2 opções que estão subindo da base. No caso, Carioca e Luan, como eu já disse, time que vai ser comandado mais uma vez por Ederson Araújo. O Atlético, como em 2019, prepara uma boa base e parece que mais consolidada ainda para um 2020, quem sabe, histórico para o Trovão Azul. Não sei se os amigos acompanham esse raciocínio. Então, Felipe, eu acho que realmente o Atlético entra forte para essa disputa do Paraibano, principalmente por também visar já nesse temporada a montagem da base, pelo menos do elenco que deve disputar no segundo semestre a Série D, né? Então, eu acho que também tomando por base a última temporada, né? Que o Atlético chegou bem à semifinal, quase eliminou o Campinense e foi à final do Paraibano. Tem tudo para ser um dos, digamos assim, um dos favoritos à disputa pela semifinal, pelo menos, de lá do Sertão, né? Pelo menos dos 3 principais do Sertão, eu acredito que nessa temporada é ele mesmo o favorito, o que chega no melhor nível. Eu vejo que na questão técnica, na análise técnica, o Atlético entra como essa terceira força. É pelo menos a opinião que eu tenho. A gente no outro programa, no outro episódio, colocou o Botafogo e 13 acima. E para ficar na mesma coerência de argumento, eu acho que o Atlético está na frente do Campinense pela questão realmente de ser uma base de um ano para o outro. A gente vê vários jogadores aí que já jogaram no Atlético em outras oportunidades, como o Egon, o Jaquinha, o próprio Marcinho, que acho que é um jogador que pode render bastante para um Campeonato Paraibano e até para uma Série D, o Ierien, enfim. O próprio Ederson Araújo, que é o treinador, já conhece muito dessa base aí, então o Atlético, que ao lado do Campinense é um representante da Paraíba na Série D, eu vejo que está um pouco à frente em termos de trabalho e também, além disso que eu falei, por causa da questão física, né? O Atlético novamente é o primeiro time da Paraíba a começar treinando, tá em São Paulo fazendo essa preparação, ou pelo menos estava até alguns dias atrás, e começou na frente, então, essa preparação física que eu vejo ser muito importante para o início de competição.
Só que eu lembro aos amigos a questão também do campeonato, né? Do grupo, das chaves. E o Atlético está na chave do 13 e do Botafogo, que a gente concebeu aí como os favoritos para se classificar. Mais tarde a gente vai falando, mas o Nacional e Souza, por exemplo, está no outro lado, apenas com o Campinense. Então podem ter na prática uma condição mais simples, quem sabe, do que o Atlético, pelo menos, de classificação. Então, apesar de ser a terceira força técnica, na minha visão, vai ter uma dificuldade maior do que Nacional e Souza, que tem uma chave um pouco mais tranquila em termos de buscar a classificação para o mata-mata. No caso, Pedrinho, você coloca o Atlético como terceira força técnica à frente do Campinense? Coloco sim, pelo menos de prognóstico, do que eu conheço, até conheço um pouco mais o Atlético do que o Campinense em termos de elenco, e eu coloco sim, justamente por esses dois aspectos. A questão de manter base, de manter um treinador, de ser um trabalho sequenciado, diferente do Campinense, que é um início de trabalho, e pela preparação física, que acho que o Atlético novamente vem acontecendo nos últimos anos. No início da competição, ele acaba sobrando um pouco em relação aos outros na parte física. Eu compartilho da opinião do Pedro, que eu acho que o Atlético entra com a força maior do que o Campinense no campeonato. Acho que se o Trovão tivesse na chave B, por exemplo, entraria como primeira força do grupo à frente da Raposa e os outros que brigassem pela segunda vaga. Mas aí entra Isso, eles que lutem, mas agora jogando na mesma chave que Botafogo e 13, fica um pouco mais complicada a situação do Atlético, até pensando já em ter o calendário cheio novamente para o ano de 2021, por exemplo, né, que o time teria que brigar em tese por uma vaga na Série D, caso não consiga o acesso na próxima temporada. E questão de treinador, de elenco, o Atlético tem peças mais conhecidas e apesar do Oliveira Canindé ter sido campeão do Nordeste em 2013, por exemplo, nos últimos anos a gente viu trabalhos melhores do Ederson Araújo do que do próprio Canindé aqui na Paraíba, e do Canindé até fora, que também não conseguiu ter nenhum destaque a não ser ganhar a Fares Lopes nessa temporada. Mas acho que o Atlético entra com a força boa aí no Paraibano, vai brigar de igual para igual, ou quase isso, com Botafogo e 13 por essa vaga. Deixa eu discordar de você e colocar uma pimentinha nessa discussão. Vai. Você se apega somente às temporadas que Ederson comandou o Atlético para afirmar que nos últimos anos ele tem melhores trabalhos que Canindé, porque para mim eu não consigo raciocinar dessa forma, já pedindo a devida vênia, mas sinceramente eu acho que é uma comparação que não cabe, na minha opinião. Até porque o Ederson não era treinador, né? Ele era auxiliar e preparador do Atlético, mas nas 3 temporadas que ele assumiu, o time fez boas campanhas, diferente do Canindé, por exemplo, que teve aqui, acho que foi em 2018, né, no 13, quando foi substituído pelo próprio Celso Teixeira, que voltou pro Galo no fim do ano passado, em que ele não conseguiu tirar absolutamente nada de um elenco que era melhor do que o de 2019, por exemplo. Então, acho que nos últimos anos aqui na Paraíba e no geral, acho que o Ederson conseguiu fazer mais pelo Atlético do que o Canindé fez pelo 13 e nos outros clubes que teve aqui pelo Nordeste. O Ederson, ele tem que construir ainda a carreira, né? O Oliveira Canindé, ele já tem uma carreira não tão grande assim, enfim, mas ele tem um título de Série D, é um treinador... ele já teve um auge, né? Coisa que o Ederson não teve. Ele já tem uma construção de carreira, acho que bem respeitável ao nível do Nordeste. Enquanto treinadores e pensamentos de futebol, eu particularmente acho o Canindé realmente melhor. Mas aí eu concordo com o Ederson no sentido de que nos últimos anos o Ederson vem fazendo campanhas mais interessantes. Mas assim, minha opinião, pelo menos em relação ao Atlético... Interessante em que sentido? Chegar em terceiro colocado no Campeonato Paraibano, tudo bem que defendendo o Atlético. É uma campanha interessante? Com o Atlético Eu vejo que Canindé, com o Caucaia, ser campeão de um campeonato de segundo porte lá no Ceará é mais importante do que uma terceira colocação de campeonato paraibano. Na minha opinião, por isso que não estou conseguindo raciocinar, não estou conseguindo fazer essa comparação, mas é só a questão da discordância mesmo. Mas a Fares Lopes, por exemplo, Ceará e Fortaleza não disputam com o elenco principal, né? Já baixa o nível da competição bastante. E o que era imaginar o Atlético Cajazeirense na Série D? Estava bem distante há pouco tempo, né? Eu acho que o trabalho do Ederson nesse sentido, ele é legal, é interessante. Concordo que não é nada demais ainda. Mas assim... Tanto não é nada demais, Pedro,
Tanto não é nada demais que quando acabou o Campeonato Paraibano ficou parado. Tava desempregado até recomeçar agora o trabalho no Atlético. Então, eu, sinceramente, insisto em discordar da comparação, mas tudo bem, vamos seguir o barco. Ele foi a opção para o Campinense quando saiu de A, não foi? Foi só ventilado ou a diretoria chegou a pensar não, mesmo? Foi só sondagem. Não passou de uma pueril possibilidade. Mas aí acho que seria melhor do que o rapaz lá que contrataram, né, para a reta final. Jaelson Marcelino. Sinceramente, eu acho que nessa balança aí, eu dou um no outro e eu não quero a volta, não. Eu não acho acho o Everton justo. Araújo esse balaio cheio todo, não, que vocês estão colocando nesse patamar de não sei se de um grande treinador, de um treinador emergente. Eu acho que ele pegou, Edgley, só para finalizar o raciocínio, eu acho que ele pegou um elenco bom, o elenco do Atlético de Cajazeiras, e fez o básico, fez o trivial. Não inventou e chegou até onde chegou. Mas ele tem a ver com ele é construção desse elenco, ele montou esse elenco também. Tudo né? bem. Tem isso também, né? Tudo bem. Ele começou o projeto do Atlético, né? Que ele era auxiliar daquele primeiro Atlético formado dessa maneira aí, com o empresário ajudando e tudo mais. Tudo bem. Mas daí a afirmar que é um grande treinador, que na comparação dos últimos... Aí, quando entra essa expressão, quais os últimos trabalhos do Ederson? No Atlético, então, 3 anos. Eu não consigo fazer essa comparação só para pontuar bem, mas sigamos. E o Ederson nesse Paraibano se destacou muito também por reclamar bastante da arbitragem quando não conseguia os resultados, né? Esse ano ele tava meio esquentadinho na beira do gramado. Só pra adicionar nessa discussão aí, que aí eu acho que realmente eu discordo de Ellison e Pedro e tendo a concordar um pouquinho com o Felipe, porque vale lembrar que em 2018, no Atlético, Ederson brigou contra o rebaixamento e escapou na última rodada com o Atlético. Então, assim, não é que os últimos trabalhos foram melhores, foram no mínimo no mesmo nível, se você parar para pensar. No Atlético foram 2 bons trabalhos, na minha opinião, pelo menos, e um trabalho ruim, realmente, que foi isso que você está falando, que é bem lembrado que o Atlético acabou lutando para não cair. Pois bem, eu enxergo o Atlético para 2020, sob o comando, mais uma vez, de Ederson Araújo, com uma possibilidade... Ô, Felipe. Oi. Felipe, só para pontuar também que a boa parte do trabalho do Atlético em 2018, que não deu certo, era o Índio Ferreira, o treinador, tá? O Ederson chegou depois. Isso, pegou o barco andando, né? Mas, como eu ia dizendo, eu vejo o Atlético de Cajazeiras de Ederson Araújo para 2020 com condições melhores do que 2019. Eu acho que o Atlético está mais maduro, a diretoria, queira ou não, ganhou um know-how com os acontecimentos de toda essa temporada, então já entra mais madura para trabalhar nos bastidores, de repente para fazer uma contratação pontual. O time em si, a gente vê Egon, Ferreira, Marcinho, Gabriel Mendes, é uma espinha dorsal boa do Atlético de Cajazeiras versão 2019, então entra com boas condições. Agora, como o Pedrinho bem pontuou, e aí eu concordo, tá numa chave, meu amigo, que não é brincadeira não, e só para relembrar pro ouvinte do podcast Minutos Finais, o grupo A do Campeonato Paraibano tem Atlético de Cajazeiras, Botafogo, Peri Lima, Sport Lagoa Seca e 13. E aí, esses times vão enfrentar as equipes do grupo B, que tem CSP, Campinense, Nacional de Patos, Souza e São Paulo Cristal. Ou seja, o Atlético de Cajazeiras, para chegar às semifinais, mais uma vez, vai ter que superar na pontuação do grupo A o Botafogo e o 13 Futebol Clube, o que, convenhamos, não será uma tarefa das mais fáceis, mas à medida que o desafio é maior, eu vejo também que o time está bem mais preparado para 2020 do que esteve no surpreendente 2019 do Atlético Cajazeirense de Desportos. Sobre esse know-how da diretoria aí no futebol para 2021, para apresentar os jogadores para a torcida um pouco mais perto da torcida, né? Porque tava bem longe desse ano. Sem dúvida, sem dúvida.
E de Cajazeiras, cidade que fica ali bem pertinho do meu Ceará, viu, Elson? Opa, terra boa. Terra boa. Ceará e sua capital, Fortaleza, para mim, a capital mais bonita do Nordeste. Tem coisas boas em Fortaleza, Felipe? Demais. Eu amo aquela cidade. Voltarei em breve. E deixa eu mandar um abraço e mandar um beijo bem carinhoso para nossa colega Elson Yara, que esteve conosco aqui em João Pessoa recentemente. Um beijão para ela, que é ouvinte assídua do podcast, é alvinegra, tá sofrendo com o Vozão nessa luta aí para permanecer na Série A. Mas vai salvar o nosso Vozão. Mas ela não deixa de escutar o Minutos Finais. Seguindo com a pauta, a gente sai de Cajazeiras, como eu ia dizendo, pega a estrada, 45 quilômetros, para chegar em Souza, a terra do Souza Esporte Clube do senhor Aldeone Abrantes, simpático Aldeone Abrantes, que para 2020 já trocou de técnico antes de começar a pré-temporada. O Souza contratou um treinador que desistiu de vir alegando problemas pessoais e aí acabou tendo que contratar um outro. O problema pessoal foi assumir o time de Goiás, parece, né? Ah, então tá explicado. O problema pessoal do técnico do... Eu tô até tentando buscar aqui pela memória o nome dele. Carlos Rabelo. Carlos Rabelo. Isso, Carlos Rabelo. Muito obrigado, Elson. Você me ajudou na lembrança. Ele fez uma boa campanha com a Juazeirense, né? No futebol baiano, acabou subindo da Série D para a Série C. Eu destacava até como uma boa contratação do Souza, um cara que iria passar pelo futebol paraibano pela primeira vez, tinha tudo para fazer uma campanha boa com o Dinossauro, mas aí acabou desistindo do Souza para ir para o Craque e rapidamente a diretoria do Dinossauro, leia-se Aldeone Abrantes, contratou o Givanildo Salles, que é um treinador também rodado nesse, digamos, futebol emergente do Nordeste, né? Já rodou no Rio Grande do Norte, no futebol sergipano, principalmente, enfim, passou pelo Confiança, pelo Lagarto, um treinador de 47 anos, é pernambucano, e o Givanildo Salles vai comandar o Dinossauro no ano que vem, e o Souza vai ter os zagueiros. Até agora anunciou só um goleiro, né, que no caso foi o Camilo. E tem 2 da base, Vitor e Bambam, mas são da base. Jogaram o Paraibano Sub-19. Exatamente. Então as opções do Souza pro gol. Camilo, goleiro, estava no futebol piauiense, tem um certo destaque lá no Altos. Jogou na Ponte Preta já. Jogou na Ponte Preta também, isso. Jogou no ABC também. Tá no currículo, né? Então os zagueiros, Cláudio Baiano, Jadson Sergipano e Jefferson Freitas. Os laterais, Iranilson, que é destro, e Jaime, que é canhoto. Os meio-campistas, Romeu, ex-campinense, Júnior Lira, Bruno Menezes, Bruninho e o mais recente dos meias contratados foi o Técio Cajá. E o Daxon. Ex-campinense e ex-13, ex-campinense e ex-asa de Arapiraca, o Técio Cajá. E esse Daxon, eu ia deixar para o final, porque é a cereja do bolo. Boa. A principal contratação esmeraldina para 2020. Do futebol paraibano, rapaz. Você acha? Em termos de currículo aí. Teve uma passagem de um pouco de destaque no Vasco, acho que dessas últimas anunciadas. Eu ainda continuo considerando o Moisés, do 13, como a principal contratação até agora. Não, mas em currículo, questão de currículo, não de bola. Ah, sim. Entendi. E só para fechar, os atacantes que o Souza anunciou até agora, Rodrigo Poti e o Daniel Caissara, o Souza que está programando para o dia 18. Tem o outro rapaz que chegou aí, o Tapajós também. Silvio Tapajós. Neto Tapajós. Silvio Tapajós. Perdão. Isso. Silvio Tapajós, a minha lista estava desatualizada por aqui. Obrigado mais uma vez, Elson Silva. Rodrigo Poti, Daniel Caissara e Silvio Tapajós são as opções do Souza para o ataque. Até então, a pré-temporada esmeraldina, com o técnico Givanildo Salles, vai começar no dia 18 de dezembro, uma quarta-feira. 16. Aliás, 16 de dezembro, uma segunda-feira, quando vai faltar exatamente 31 dias
para o Campeonato Paraibano começar em 2020. O estadual começa em 19 de janeiro. E esse Souza, o que é que promete para 2020, na opinião dos colegas? O Souza está sendo montado de maneira um pouco diferente das últimas temporadas, né? Eles contratavam sempre jogadores do mesmo nível da região e que com rodagem no futebol paraibano, mas agora está buscando algumas peças de um pouco mais de expressão. É o caso do Daxon e do goleiro Camilo, que já tiveram passagens por fora. O Jadson Sergipano é um bom zagueiro que retorna ao clube. Só que uma questão importante na margem desse elenco é que o Carlos Rabelo, que chegaria no início de novembro à cidade de Sorriso para ajudar a montar o elenco, ele tinha o contato com a maioria dos jogadores que o Souza ia fechar. Então, no momento que ele desistiu de assumir o clube, todo o planejamento, ou quase todo, caiu por terra, né? Então, coube ao Deone Abrantes, junto com o Givanildo Salles, irem atrás de outro elenco para começar a formação. Então, também por isso, acho que o Souza, sem tanto investimento e apostando muito nos jogadores que disputaram o Sub-19 dessa temporada, começa um pouco abaixo do Atlético e deve ficar ali na intermediária. Não aponto nem como possibilidade de surpresa o Dinossauro, apesar de que está no grupo mais tranquilo, né? Em tese, com o Campinense e Nacional de Patos. Acho que a classificação não é impossível, mas acho que eu vejo até o Nacional de Patos um pouco na frente, pelo menos nesse início de montagem de elencos. Eu não conheço tão bem o elenco do Souza. Tem muito jogador que não passou por aqui. Eu vejo que de qualquer maneira o Souza vai acabar lutando para se classificar ou buscando a vaga, justamente pelo que eu estava falando da questão do grupo, né? Dos grupos. Eu vejo um grupo A muito mais forte do que o B, então nesse B eu acredito que Nacional de Patos e Souza vão tentar essa segunda vaga, ou quem sabe até tirar o Campinense. Acho mais difícil, acho que o Campinense consegue se classificar como foi nesse ano. Mas para mim o destaque, que não é positivo, essa questão que o Ellison pontuou aí rapidamente da montagem, né? Essa montagem desse elenco não tem muito a ver com o Givanildo Salles. Eu tinha até falado com o Deone Abrantes, ele explicando que estava montando a equipe realmente com o Carlos Rabelo, acabou que não deu certo ficar com o treinador, e o Givanildo meio que já pegou metade desse elenco já contratado, e vai ter que ver o que faz aí com essa equipe de destaque. Assim, eu vejo realmente só o goleiro Camilo, que eu acho que é um goleiro que pode ser importante aí para esse elenco do Souza nesse paraibano. Acho que o Daxon tá há um bom tempo sem jogar bem, por mais que seja um nome conhecido realmente de currículo, um currículo que tem muito mais a ver com a base do Vasco, né? Depois disso aí não tem tanto sucesso. Realmente na Paraíba ele pode ser que faça algum estrago, seria bem interessante até para a carreira dele, que é um jovem ainda. Não é tão jovem, mas enfim, não teve grandes temporadas. Pode ser que se reencontrem no Souza, mas particularmente não coloco tanta fé, não. Eu chego a me animar aqui, viu, Pedrinho? Você classificou Daxon como jovem, Daxon tem 33, né? Eu tenho 32. É bom pra gente aí, viu, Felipe? Isso é bom pra gente. Já tá mais pro fim de carreira mesmo. É um jovem adulto, Felipe. Isso. Mas sobre o Souza, né? Torcedor do Dinossauro tá com um gostinho de guarda-chuva na boca ainda, né? Depois da temporada passada. Souza deixou escapar a classificação para a semifinal na última rodada, depois que perdeu pro Atlético lá no Perpetão, né? Embora já viesse tropeçando algumas rodadas antes da última, mas o Dinossauro estava bem, né? Tava num grupo que o 13 estava mal no ano passado, brigou contra o rebaixamento, então era ele praticamente e o Botafogo brigando entre aspas, né, pela classificação. Aí o Nacional de Patos, que iniciou brigando contra o rebaixamento, se empolgou com os tropeços do Souza e conseguiu a classificação no último jogo, o que certamente não deixou satisfeitos os torcedores lá do Dinossauro ver um rival lá da região, do Sertão, tomando a vaga por assalto assim na última rodada. O Souza perdeu a classificação ano passado naquele pênalti aos 48 do segundo tempo contra a Peri Lima.
Marcelinho Teve acabou isso. empatando o jogo e o Souza dali acabou desanimando de vez para a última rodada e, enfim, deixou escapar mesmo a vaga, E como você destacou. naquele time que era praticamente André Beleza mais 10, né? Isso, Só isso. o homem que fazia Gol de gol falta todo jogo. todo jogo ele fazia gol. Então, assim, a expectativa, eu acho que da torcida do Souza é que o Daxon assuma o protagonismo do time, assim como o André Beleza assumiu no ano passado, né? Ou nesse ano, na verdade, em 2019. Mas fica difícil, né? Diante do que foram as últimas temporadas do Daxon e tal. Do jovem Daxon, né? Como disse Felipe aí. Não, Então. é o Pedro que disse. Pedrinho, é verdade, verdade. Como disse Pedrinho. Então, assim, Eu que me animei. eu ainda acho que o Souza, óbvio, pelo grupo que tá, né? Acaba sendo um dos favoritos à classificação, né? Junto com. Eu, pelo menos, classifico assim, o Souza, junto com o Campinense, os favoritos do grupo B. Então, eu acho que vai ser por aí mesmo. O Souza vai brigar nas cabeças com o Campinense e com o Nacional para classificação. Só para Só pra interromper rapidinho, vai ter uma novidade que é uma visão com gramado em teoria bom, né? Porque fizeram uma nova. Plantaram, na verdade, um novo gramado com um sistema de irrigação que não vai deixar aqueles pontos secos, principalmente na lateral. Vamos ver como é que o gramado do Marizão, que é problema há muito tempo, vai se comportar nessa temporada. Eu ia dizer, Elson, que o Souza vai estrear no Campeonato Paraibano no dia 19, às 17 horas, no Estádio Governador Antônio Maris, contra a Peri Lima, que a gente acabou de falar. Esse ano foi, podemos dizer, o algoz do Souza nessa quase classificação para as semifinais do Campeonato Paraibano. Souza e Peri Lima às 17 horas, 5 da tarde do dia 19 de janeiro. É a primeira rodada do Campeonato Paraibano para o Dinossauro lá da cidade de Sorriso. E Felipe, rebobinando as fitas um pouquinho. Oi. outra coisa que não ajudou a preparação, nesse caso de Souza e de Atlético, foi o cancelamento daquela Copa Sertão, né, que ia rolar no final dessa Isso. temporada, em outubro, que os times iam utilizar como laboratório para montar as equipes para o Paraibano, fazer alguns testes com equipes do interior de Pernambuco e do Ceará. Mas acabou que, depois da desistência do Atlético, outras equipes também, que preferia fazer pré-temporada em São Paulo, como acabou iniciando a preparação, acabaram desistindo e não foi dessa vez que rolou a competição. E rebobinando um pouquinho a fita, como eu ia dizendo, o Atlético de Cajazeiras, a gente falou da estreia do Souza, que vai ser contra a Peri Lima, e o Atlético de Cajazeiras vai estrear também no dia 19, também às 5 da tarde, às 17 horas, só que no Perpetão, contra o Nacional de Patos. E o Nacional Atlético Clube, o Canário do Sertão, é pauta, é assunto para a gente agora. Time que vai ser treinado por Rafael Soriano, um treinador jovem. Para a média de idade dos treinadores brasileiros em mundo afora, a gente pode considerar jovem, viu, Pedrinho? Rafael Soriano tem 34 anos, ex-serrano da Bahia, estava também trabalhando na Série B do Campeonato de Janeiro. Ele terá à sua disposição os goleiros Camilo, Júnior Conceição e Yuri Ferreira, os laterais direitos Glaubinho e Peu, os laterais esquerdos Ciel e Patrick, os zagueiros André Lima, Carlão e Yuri Silva, o volante Sidney, os meias Carioca, Fábio Neves, ele mesmo, Fábio Neves, interminável, Ítalo Rodrigues, Leomi, Messinho e Vander, e os atacantes do Júnior Mandacaru, Israel Felipe e Ademir. Esse é o plantel que será comandado pelo Rafael Soriano, treinador do Nacional de Patos. Estranho, né? Não ver Marcos Nascimento comandando alguma equipe de Patos, né? Mas tem bons nomes, né? Vale a pena a gente ficar de olho, né? O André Lima e o Fábio Neves, já 2 medalhões, né? Que o Fábio Neves nesse ano de 2019 foi muito importante para
do Nacional. Tem agora a adição no elenco do Leomir, e também tem a chegada do Júnior da Cara, cria lá do Auto Sport. Esse aí eu conheço de perto, né? De ter visto surgir lá no Auto Sport. Teve uma boa passagem pelo próprio Nacional em 2017. Depois passou pelo 13, chegou até a ser alçado, digamos assim, na condição de meme, como um possível reforço do Vasco. E aí, agora ainda o lembra Júnior dessa história? Rapaz, pois é, né? Faz tempo pra caramba isso, né? E assim, o Júnior Mandacaru, ele vem tentando retomar uma sequência, porque ele, no início do ano, ele sofreu ele rompeu o ligamento do joelho, e aí teve que operar, teve que recuperar tudo. Voltou a jogar agora na metade do ano, já quase agora no mês de setembro, depois da metade do ano, na Copa Paulista pelo Juventus da Moca, tradicional clube lá de São Paulo. Então, assim, o Mandacaru, ele tenta agora retornando a Paraíba, ter um segmento, né, na carreira. O Nacional de Patos, eu acabo que conheço um pouco mais do elenco, assim, em termos de peça, e talvez por isso eu acabo colocando ele um pouco mais à frente do Souza, talvez por questão realmente só de conhecer mais atletas. E aí, portanto, talvez eu veja um pouco mais de potencial nesse time do Nacional. Eu acho o André Lima uma ótima contratação. Eu acho que, sinceramente, era uma contratação que cabia, por exemplo, no Campinense e no Atlético de Cajazeiras, que vão jogar a Série D. Faria parte de elenco dos dois times da Série C, no caso 13 Botafogo, poderia fazer, na minha visão, tranquilamente. E algumas outras peças que interessantes para o Campeonato Paraibano. Acho que o Fábio Neves pode ser um atleta que pode ajudar bastante. O Ciel também, lateral esquerdo. E o destaque, eu vejo assim, particularmente o Rafael Soriano, o técnico novo, né? Imagino que pode ser um cara com um pouco mais moderno no futebol, enfim. Não tenho certeza porque não conheço. Mas achei interessante esse movimento de abrir um pouco mais o olhar do mercado em termos de treinador. Então eu coloco o Nacional aí num patamar um pouquinho, um degrau acima do Souza. Como eu falei nos comentários sobre o Souza, eu acho que também o Nassa está um pouco à frente. E é um clube que vem tentando fazer um planejamento a longo prazo, né? Eu acho que questão de elenco, o Pedro falou muito bem, o André Lima é um bom nome. Eu também destaco outro nome que é o lateral direito, o Peu, que estava no Asa de Arapiraca, se não me engano, que é uma boa opção. Subiu com o Nassa em 2017 para 2018, acho que, se não me engano, também disputou o Campeonato Paraibano da Série A, passou pela Atlético de Cajazeiras também. Acho um bom nome. E voltando, o Nacional faz um projeto a longo prazo, né? Há poucas semanas adquiriu um terreno que vai construir o centro de treinamento. Esse atacante, o Israel Felipe, ele é formado na categoria de base do Nacional, ele é lá de Patos e teve o contrato renovado por 3 anos, já pensando numa futura venda e em arrecadar alguma grana caso o jogador renda. Então, acho que o projeto do Nacional, com a diretoria de pessoas mais jovens e com uma visão um pouco diferente de futebol, um pouco mais profissional, pensando a médio e longo prazo, tem tudo para, no grupo mais fácil, em tese, do Campeonato Paraibano, conseguir a classificação, acho que talvez até sem muito susto. Eu também, assim como o Pedro, eu coloco o Nacional como a segunda força do futebol sertanejo, justamente por conta dos nomes, das peças. E aí a gente conhece muitas delas. Eu, por exemplo, destaco o Patrick, ex-13, que é um jogador versátil, canhoto, faz a lateral, joga também na cabeça da área como volante. O próprio Leomir, vejo como um jogador polivalente, que também é canhoto, coincidentemente. Joga como volante, faz também um meia mais avançado pelo lado esquerdo. O próprio Glaubinho, lateral direito, que tem experiência em Série C do Brasileiro pelo Globo de Ceará Mirim. Enfim, o elenco do Nacional me parece bem montado. Claro, a gente considerando a realidade financeira e a realidade estrutural de um clube sertanejo bem tradicional como é o Nassa,
mas eu vejo realmente o Nassa como a segunda força do futebol do Sertão. Deu a sorte de cair num grupo que vai lhe fazer ter mais chances de classificação, diferentemente, por exemplo, do Atlético de Cajazeiras, que vai ter que concorrer com dois grandes. O Nassa vai ter que concorrer com o Souza, que ele concorre ali, com o perdão da redundância, em pé de igualdade, e com um grande só, que no caso é o Campinense. Então, eu vejo o Nacional com essa possibilidade de um 2020 promissor, justamente por conta desse caminho, por conta dessa tabela, por conta desse chaveamento do Campeonato Paraibano de 2020. Então, acho que a gente deu para dar uma analisada, né, nos três times sertanejos, São Paulo Cristal, Peri Lima, CSP e Sport Lagoa Seca. A gente pode classificar assim sem nenhum problema como, na teoria, forças menores, em que pese o projeto da Desportiva Peri Lima ser um projeto profissional. O elenco da Peri Lima, na minha opinião, com Birungueta, com Fernandes, é um bom elenco, sim, para a temporada de 2020, mas só para deixar claro para o ouvinte do podcast Minutos Finais, a gente gravou um programa analisando os três maiores, o trio de ferro, e agora a gente está dedicando uma edição especial para analisar outros três tradicionais clubes do futebol paraibano, no caso, o Atlético de Cajazeiras, o Sul Esporte Clube e o Nacional Atlético Clube de Patos. 3 campeões paraibanos. Exatamente. Exatamente. Ô, Felipe, e só sobre Peri Lima, o São Paulo Cristal também, que eu queria destacar, que são dois times com projetos, assim, parecidos, né? A Peri Lima, claro, com um nível, acredito, um pouco maior, um pouco acima do São Paulo Cristal, mas que vem com uma outra visão, né? Focada na gestão do futebol mais profissional, e vem obtendo resultados, né? Então, assim, são dois outros candidatos a surpresas, né? Nesse Campeonato Paraibano de 2020. A Peri Lima, como você falou, com alguns nomes mais pesados, né? Como Marcelinho, Birungueta, nomes de qualidade no futebol paraibano, né? Fernandes, exato. Então, assim, tem tudo para surpreender, né? E o São Paulo tem a base do time que subiu da segunda divisão, com o Isaías, aqui e acolá tá metendo seus golzinhos, Birubiru. Thiago Almeida, primeira contratação, muito boa contratação. Excelente contratação, exatamente. Um cara que também trabalhou já com o Índio, já conhece o treinador. O Índio sabe extrair o melhor dele. Então... Índio que é a pita, Digley? Então, assim, dois outros times que podem surpreender, cara, como São Paulo Cristal e Peri Lima. Bacana. Então, eu acho que o torcedor paraibano, o ouvinte do podcast Minutos Finais, tem aí dois bons guias, pelo menos para essa pré-temporada, para esse momento de preparação dos clubes para o paraibano. A edição que a gente tratou dos elencos dos maiorais e do Botafogo Futebol Clube, e agora essa edição analisando mais detalhadamente o Atlético de Cajazeiras, o Souza e o Nacional de Patos. Eu queria, só nesse finalzinho, pedir mais uma vez para o meu amigo Ellison dar uma passada nas nossas contas, nos nossos perfis oficiais nas redes sociais. Como é que o pessoal tem acesso ao Minutos Finais? Para quem quiser ir atrás da gente nas redes sociais, no Twitter e no Instagram, a gente tá com bastante conteúdo. E a arroba é minutos_finais no Twitter e no Instagram. No Facebook o Pod Minutos Finais, facebook.com/Pod Minutos Finais. Também, assim como no nosso site podminutosfinais.com.br. A gente já tá em vários agregadores já também, Felipe. A gente tá no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, também tem a opção de ouvir no site, no YouTube dos Minutos Finais, e também no Anchor FM. Você pode encontrar o nosso conteúdo, e se tiver algum agregador que você use e não achou a gente ainda, avise qual é, que a gente vai atrás de botar nosso podcast por lá também. Bacana. Ano que vem, a essa altura do campeonato, eu vou querer que o podcast Minutos Finais esteja entre os mais tocados do Spotify de alguém, viu?
Vamos lá, exato. Fica esse desafio aí pra galera. Mas deixando um abraço para os amigos, Pedrinho, Ellison, Edgley, um abraço para todo mundo que nos brindou com essa audiência, com esse play, com esse like, com essa curtida, com essa retweetada. Podcast Minutos Finais é o novo fórum de discussão do futebol paraibano, uma maneira nova, diferente de pensar o nosso futebol. Um abraço para todo mundo. Felipe, Oi, rapidinho, antes de terminar, para registrar o título da equipe feminina do Alto Esporte no Campeonato Paraibano, né? As meninas venceram o misto na final, não é isso, Pedro? Exatamente, né? Registrar aí o título de campeão paraibano do Alto Esporte. O time feminino foi campeão neste sábado, venceu o jogo de volta por 4-2 diante do misto. A ida tinha sido um empate em 1-1. Uma festa muito bonita, bem organizada pela Federação Paraibana de Futebol. Teve transmissão de TV, transmissão da TV Tambaú em TV aberta. Foi muito legal isso. É uma pena, particularmente, eu acho que o Estádio da Graça não comportava uma final tão importante como essa. Infelizmente, o gramado estava muito ruim, mas fica aí o parabéns para o time do Alto Esporte, que agora é campeão estadual feminino. O time feminino do Alto Esporte aí fez uma ótima campanha, acabou batendo o misto e é o grande campeão feminino do futebol paraibano. Deixou pelo caminho o Botafogo, né, na primeira fase, que era a grande força do futebol feminino, juntamente com o Kashima na primeira fase, né? E registrar também a presença da torcida alvirrubra, né? Os malucos lá do Ultras do Mangabeirão estavam por lá, né? Por trás do gol. E foi essa foi a única alegria, né, da torcida do Alto Esporte no ano, né? Porque o time masculino não deu nem pro cheiro na segunda divisão. Quem sabe aí a ressurreição do Alto Esporte possa começar justamente dessa conquista do futebol feminino. A gente torce para isso porque é importante o Alto ser uma força do nosso futebol. Só pedir para que o pessoal que está nos ouvindo, né, gostou, compartilha, passa para frente, divulga, espalha a palavra, evangelize para os seus amigos, manda para todo mundo. Exatamente. A melhor propaganda que tem é a boca a boca. E lembrando que se escuta a qualquer hora, né? O podcast tem isso. Você, qualquer momento, a qualquer hora, você acompanha aí o debate sobre o futebol paraibano nos minutos finais. Exatamente. Edgley foi pegar a pizza, colocou Clarinha para dormir, ela acordou, ele colocou para dormir de novo, escutando, gravando o podcast. É uma nova plataforma, um novo meio de comunicação, a gente pode considerar assim. Então tem essa facilidade, tem essa praticidade, essa plataforma podcast. Um abraço para todo mundo. Semana que vem, ou em qualquer edição extraordinária, assim que surja uma pauta importante, a gente volta com mais conteúdo bacana sobre o futebol paraibano. Um abraço para todo mundo.